Muito boa noite, queridos irmãos. Espero que estejam todos bem, que se sintam bem para assistirmos hoje a esta reunião de oração que vos vou transmitir. Por isso, queridos irmãos, vamos começar por entoar ao Senhor o hino 117, Infinita Graça. Vamos orar? Paizinho que está nos céus, eu te agradeço, meu Deus, porque esta noite estamos aqui, Senhor, com todas estas pessoas a quererem louvar-te, Senhor, e bendizer, Senhor, o teu nome. Por isso, meu Deus, bem confortar-nos, bem fortalecer-nos, Senhor, bem estar connosco, para que possamos assistir à tua mensagem. Te rogo, Senhor, por Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, eu hoje trago uma meditação que todos conhecem e por isso penso que não é novidade para ninguém, mas que no seu conteúdo tem algo de muito importante. Eu pedia que abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 21 e que lêssemos a partir do versículo 18. Diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. Como já estão a verem, eu vou-vos falar desta figueira que Jesus secou, quando num dia de madrugada ele se levantou e, tendo fome, pensava que ia comer figos e a figueira não tinha absolutamente fruto nenhum. A Sagrada Escritura diz-nos que Jesus pernoitou em Betânia. Estava cansado o dia anterior, pelos milagres que tinha feito. Como era seu costume, levantou-se cedo e, ao regressar à cidade, a Jerusalém, teve fome. Então viu uma figueira frondosa, aproximou-se e ele, tal como os discípulos, verificaram que só tinha folhas, não dava figos.
Então Jesus amaldiçoou aquela figueira, para que nunca mais desse fruto. E a figueira começou a secar, para espanto dos discípulos que, ao passarem no dia seguinte, admiravam-se e interrogavam-se: como é que é possível que a figueira secasse tão depressa? Então Jesus, vendo a sua admiração, aproveitou a oportunidade para lhe dar uma lição muito profunda. E lhes diz: em verdade vos digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte, se disseres, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Era aqui que Jesus queria começar por dar uma lição aos seus discípulos. Ele queria mostrar que a fé não se baseia em aparências, mas nos frutos que ela gera. E por isso ele usou a figueira como um exemplo. Embora parecesse frutífera por fora, na realidade não tinha frutos. Essa atitude de Jesus destaca a importância de uma fé genuína que se reflete nas ações e resultados concretos. Jesus amaldiçoou a figueira porque, apesar de ter folhas, ela não dava frutos, simbolizando a hipocrisia religiosa de Israel. Ele ensinou que Deus espera de nós frutos espirituais e não somente a aparência de fé e de santidade. Através desse exemplo, Jesus mostrou o poder da fé e da oração. E não foi por vingança ou por um acto impulsivo que Jesus secou aquela figueira. Ele tinha fome, sim. A figueira era frondosa à vista e enganava qualquer pessoa que por ali passava, por não ter frutos. Mas era também um ensino sobre os frutos espirituais na vida de qualquer crente. Deus não se agrada de uma fé aparente, mas deseja um coração transformado e produtivo de boas obras. Jesus amaldiçoou a figueira para ensinar uma lição importante aos seus discípulos, mostrando a realidade de Israel e reforçando a importância da sua missão nesta terra. Jesus denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos e alertou sobre as consequências de uma vida sem frutos. A presença de uma figueira frutífera era considerada um símbolo de bênção e prosperidade para a nação de Israel. Da mesma forma, a ausência ou morte de uma figueira simbolizava julgamento ou rejeição. Para além disso, ele ensinou aos discípulos o poder da oração e o poder da fé. Quando perceberam que a figueira tinha secado, Jesus afirmou que com fé verdadeira poderiam realizar grandes coisas, até mesmo mover montanhas. A lição da figueira continua atual nos nossos dias. Deus deseja que os seus seguidores não apenas pareçam piedosos, mas que vivam de forma autêntica, praticando o amor, praticando a justiça, praticando a verdade. A fé sem frutos é vazia. E Jesus chama-nos a produzir boas obras, ou seja, bons frutos, demonstrando uma vida transformada pelo relacionamento com Deus. O que podemos aprender com a passagem de Jesus e esta figueira seca? O que é que nós podemos aprender? Quando Jesus viu a figueira cheia de folhas, mas sem frutos, amaldiçoou-a e ela secou. E isto mostra que Deus não se agrada de uma fé aparente, uma fé sem resultados, uma fé sem frutos. Assim como a figueira parecia saudável, mas não produzia frutos, muitas pessoas vivem uma vida de aparência. Todos sabemos que a figueira produz figos antes das folhas. São chamados os lampos. E depois dá os figos sazonais. As figueiras eram muito comuns em Israel, tal como são hoje. Havia figueiras em Israel que davam figos por 3 vezes no mesmo ano. E por isso era natural que Jesus esperasse encontrar figos naquela figueira, mesmo que fossem os mais tardios. Muitas pessoas leem a Bíblia todos os dias, frequentam a sua igreja, vestem uma roupa singela, mas são como esta figueira. São vistosos ao longe, mas sem fruto nenhum, tal como os dirigentes religiosos daquele tempo. Aquela geração não adorava mais o Deus do templo, mas sim o próprio templo. O templo tinha o mesmo problema que a figueira. Era frondoso à distância, mas não tinha frutos por dentro. A intenção de Jesus não era reformar ou limpar o templo. Não era. Mas sim julgá-lo, mostrando posteriormente que os seus dias estavam contados. O seu propósito era agora declarar que existia um novo templo, que era Jesus Cristo. Esse próprio Jesus era o lugar onde judeus e gentios podiam adorar e encontrar a presença de Deus nas suas vidas. Quando ele diz, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, Jesus estava a fazer alusão ao templo. Porque o templo tinha sido erguido no Monte Sião, e era este monte que estava ali junto a si.
O argumento de Jesus não era apenas que a fé move montanhas, mas que a fé em Deus é mais que a fé no templo que repousava naquele monte. Jesus não estava a dar uma fórmula mágica aos discípulos para usá-la e fazer milagres, mas sim como é importante ter fé em Deus, pedindo-lhe que realize esses milagres. Se nós observarmos com cuidado este acontecimento, nós notamos que ele está logo a seguir a Jesus ter vindo de Jerusalém, próximo da festa da Páscoa, e onde Jesus também expulsou os vendilhões do templo. Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. E é no versículo 13 que ele afirma: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós já tendes convertido em covil de ladrões. Então esta figueira representa o povo de Israel. O templo, que deveria ser um lugar de encontro com Deus, tinha sido transformado num lugar de negócio e exploração. E Jesus, ao expulsar os vendedores e cambistas, estava a restaurarem a santidade do templo, lembrando a todos qual era o verdadeiro propósito da adoração. Já em outras ocasiões, Israel tinha sido comparado a uma figueira. Por exemplo, em Oseias, capítulo 9, versículo 10, que diz: achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu início. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amavam. Queridos irmãos, consagraram-se a esta vergonha e tornaram-se abomináveis. Jesus parece reviver aqui essa comparação, mas agora de uma forma de repreensão aos israelitas. Por meio desta poderosa lição registrada nos Evangelhos, Jesus convida-nos a viver uma fé genuína, capaz de transformar vidas e de gerar frutos. Jesus chama-nos a fim de o seguirmos, não para seguir um templo, não para seguir uma filosofia ou uma religião. Não viver uma vida de meras aparências, mas sermos genuínos, sermos úteis e produtivos espiritualmente. Assim como Jesus se dirigiu à figueira porque estava com fome, assim o mundo também desespera por algo que alimenta a sua alma. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar a outro mar, do norte até ao oriente, e correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Vivamos as nossas vidas como figueiras santas, plantadas no jardim de Deus, que podem saciar aqueles que estão famintos e sedentos em conhecer a palavra de Deus. Os nossos frutos até podem estar verdes, ou os frutos podem ser poucos, não importa, mas estão lá. Porque um dia nós seremos julgados por Deus, e quem não tiver a sua vida transformada será julgado. A figueira e o templo representam duas faces da mesma moeda: a aparência de piedade sem substância e a necessidade de purificação espiritual. A figueira sem frutos simboliza a hipocrisia e falta de frutos. A purificação do templo lembra-nos da necessidade em remover a corrupção e buscar uma genuína espiritualidade. Estas duas coisas desafiam-nos a buscarem uma transformação interior nas nossas vidas, para que possamos produzir frutos verdadeiros. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estarem com paciência a ouvir-me. Vamos agora louvar ao Senhor com o hino 497. Ainda é longe, Canaã. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por desertos sob o sol abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã.
desertos o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes é escassa nossa água e nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por desertos sob o sol abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Quantas vezes ansiamos por um lar de paz e amor. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Onde não há mais tristezas, não mais lutas, não mais dor. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por desertos sob o sol abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Vamos orar? Bondoso Pai que estás nos céus, dá-nos uma noite, Senhor, de paz, de segurança, Senhor, um resto de muito boa semana, Senhor, para que no próximo sábado possamos estar na Tua igreja, Senhor, na Tua casa para Te adorar. Despede-nos, Senhor, em nome de Jesus te rogo e te peço. Amém. Uma boa noite para todos, tenham uma boa noite também. Obrigados.